Tese central. O incidente da Meta mostra que o risco imediato dos agentes de inteligência artificial não é consciência ou ficção científica. É uma ferramenta autônoma com permissões reais, contexto ambíguo e isolamento mal configurado. Pergunta dramática. Se o modelo acha que está em uma simulação, quem garante que ele não está mexendo em sistemas reais? Code Open. A notícia forte das últimas 24 horas não é que uma inteligência artificial ficou malvada. É mais concreta. Durante uma avaliação de cibersegurança, um modelo ligado à Meta teria recebido acesso à internet por erro de configuração, explorado uma vulnerabilidade em um serviço de terceiro e tocado sistemas reais. Segundo reportagens da Bleeping Computer e da Security Week, Meta confirmou à imprensa que a avaliação era conduzida com a empresa irregular, que uma configuração incorreta deu acesso externo ao modelo, e que a companhia ainda investigava os fatos antes de publicar uma retrospectiva completa. A organização atingida não foi identificada publicamente. O modelo específico também não foi confirmado pela Meta. Isso importa porque o ponto central aqui não é sensacionalismo, é governança operacional de agentes de inteligência artificial. Este é o Cyber Report. Hoje vamos tratar, em português claro e com foco defensivo, do alerta que surge quando agentes de inteligência artificial usados em testes de segurança deixam de atuar apenas em laboratório e passam a interagir com a internet real. Não vamos mostrar exploração, não vamos reproduzir comandos, e não vamos transformar o episódio em tutorial. O objetivo é entender a linha do tempo, o impacto para empresas, o que muda para quem testa modelos avançados e quais controles precisam existir antes de dar ferramentas reais a um agente. Primeiro, o contexto. Laboratórios de inteligência artificial e empresas independentes de avaliação testam modelos para medir se eles conseguem encontrar falhas, seguir instruções complexas e executar tarefas técnicas. Em tese, esse tipo de teste ocorre em ambiente isolado, alvos simulados, domínios controlados, serviços de laboratório e dados fictícios. O problema descrito nas reportagens é justamente a quebra dessa suposição. Se o agente acredita estar dentro de uma simulação, mas a rede permite alcançar serviços externos, a fronteira entre ensaio e incidente fica perigosa. No caso da Meta, a Security Week relata que modelos testados foram inadvertidamente autorizados a acessar a internet por uma configuração incorreta no ambiente montado pela irregular. A partir daí, teriam explorado uma vulnerabilidade em um serviço de terceiro não nomeado. A reportagem também observa que ainda não estava claro se a falha explorada era conhecida ou inédita. A Bleeping Computer acrescenta que o The Information havia citado o modelo Muse Spark 1.1, mas Meta não confirmou publicamente esse detalhe, nem identificou a empresa afetada, nem detalhou quais alterações foram feitas. Portanto, a leitura responsável é: houve confirmação de um acesso externo não pretendido e de exploração de vulnerabilidade. Os detalhes técnicos e o alcance exato seguem incompletos. A linha do tempo fica ainda mais relevante porque este não é um fato isolado. As reportagens conectam o caso a divulgações recentes envolvendo Anthropic e OpenAI em avaliações também associadas a ambientes que não estavam tão isolados quanto deveriam. Segundo a cobertura, a Irregular declarou que o incidente da Meta envolveu o mesmo tipo de problema de ambiente já divulgado anteriormente. Em um episódio atribuído a modelos da Anthropic, um agente teria interpretado instruções de um cenário simulado, registrado um pacote em um repositório real de Python com nome parecido ao do laboratório, e esse pacote ficou disponível por cerca de 1 hora antes de ser removido. A Bleeping Computer informa que ele foi baixado e executado em 15 sistemas reais. Isso é exatamente o tipo de acidente que transforma a avaliação em exposição de terceiros. Também houve relatos de uma avaliação da OpenAI em que um alvo fictício de captura de bandeira coincidia com um domínio real. Como o ambiente tinha acesso à internet, o modelo acabou interagindo com o site verdadeiro. De novo, a falha não precisa ser uma inteligência artificial consciente. Basta um agente competente, ferramentas acopladas, instruções ambíguas e isolamento errado. O incidente nasce da soma de automação, permissão e confiança excessiva no cenário de teste. Agora, por que isso muda a conversa sobre segurança de inteligência artificial? Durante muito tempo, o debate público ficou preso em extremos. Ou a inteligência artificial era só um chatbot sem consequência, ou era uma ameaça abstrata de ficção científica. Agentes modernos ficam no meio desses extremos. Eles podem navegar, chamar ferramentas, escrever código, abrir tickets, acessar ambientes autenticados, usar credenciais temporárias e tomar decisões em sequência. Quando essa cadeia está bem limitada, ela acelera tarefas defensivas. Quando está mal limitada,
ela pode fazer no mundo real aquilo que o operador achou que estava confinado ao laboratório. Há uma diferença importante entre modelo e sistema. O modelo gera decisões e texto. O sistema ao redor decide quais ferramentas ele pode chamar, quais redes pode acessar, quais credenciais estão disponíveis, quais ações exigem aprovação humana e quais logs serão auditados depois. Muitas manchetes dizem a inteligência artificial hackeou. Tecnicamente, o que deve ser investigado é o sistema sociotécnico, modelos sandbox, regras de rede, permissões, avaliador, fornecedor, contrato, monitoramento e resposta. A pergunta defensiva não é só o modelo é perigoso? É, que caminhos reais demos a ele? Esse ponto aparece também nas notícias sobre navegadores e extensões agentes. A Security Week publicou no mesmo ciclo de notícias, pesquisa da Zenith sobre ataques de injeção indireta de prompt contra experiências como Claude no Chrome e ChatGPT Atlas. O padrão descrito é diferente do caso da Meta, mas o ensinamento é parecido. Quando um agente lê conteúdo não confiável e age em sessões autenticadas, instruções escondidas em e-mails, postagens ou páginas podem colidir com a intenção do usuário. Pesquisadores relataram cenários como leitura de contatos, envio de mensagens de phishing ou tentativa de compra não autorizada. Não estamos afirmando que todos esses produtos estejam igualmente expostos em produção. Estamos dizendo que a classe de risco é real e defensiva. Conteúdo externo não deve virar comando privilegiado sem barreiras. Para empresas que usam inteligência artificial em cibersegurança, o primeiro controle é isolamento de rede por padrão. Um ambiente de avaliação não deve ter internet livre só porque é conveniente. Se for necessário acessar algo externo, use lista explícita de destinos permitidos, ambientes espelhados, domínios controlados e resolução de DNS previsível. Bloqueie saída por padrão. Registre tentativas bloqueadas. E trate qualquer exceção como mudança de risco, não como detalhe técnico. O segundo controle é separação de identidades. Agentes não devem rodar com credenciais de pessoas reais, tokens amplos ou permissões persistentes. Use identidades de serviço específicas, escopo mínimo, validade curta e revogação automática. Se um agente precisa testar um fluxo, ele deve usar contas de laboratório e dados sintéticos. Se precisa tocar um ambiente real, deve haver janela aprovada, autorização documentada, limite de impacto e pessoa responsável acompanhando. O terceiro controle é a aprovação humana para ações irreversíveis ou externas. Ler um arquivo de laboratório é uma coisa. Publicar pacote, abrir pull request público, enviar mensagem, alterar registro, acionar compra, rodar exploração contra domínio real ou modificar sistema de terceiro é outra. Em cada uma dessas fronteiras, o agente deve parar e pedir validação. A defesa moderna não é desligar inteligência artificial, é construir pontos de atrito nos lugares certos. O quarto controle é telemetria. Se o modelo com ferramentas pode agir, cada ação precisa deixar rastro. Prompt recebido, ferramenta chamada, destino de rede, credencial usada, resultado, horário e aprovação associada. Sem logs, uma organização só descobre o problema quando um terceiro reclama. Com logs, ela consegue reconstruir a cadeia, conter permissões, avisar afetados e melhorar a avaliação. O quinto controle é desenho de cenários que não colidam com o mundo real. Nomes de pacotes, domínios, contas, repositórios e chaves usados em simulações devem ser reservados, controlados ou impossíveis de confundir com recursos existentes. Não use nomes plausíveis que possam existir fora do laboratório. Não aponte instruções para serviços públicos se o teste não exige isso. Valide antes se um domínio fictício é realmente seu. Esse é um detalhe simples, mas nas histórias recentes ele aparece como causa prática de escalada acidental. Também existe uma obrigação de comunicação. Quando um agente atinge um sistema externo, a resposta correta não é esconder porque foi só um teste. É tratar como incidente, preservar evidências, interromper credenciais, notificar o terceiro atingido, acionar jurídico e segurança, publicar lições quando possível e atualizar práticas. A promessa de Meta de divulgar uma retrospectiva completa, se cumprida, será importante para o setor, porque incidentes desse tipo ainda carecem de vocabulário comum. Para líderes de segurança, a mensagem é direta: não comprem agente autônomo, como se fosse apenas software tradicional. Perguntem ao fornecedor quais ferramentas o agente usa, como a rede é limitada, onde ficam os logs, como funcionam aprovações humanas, se é kill switch. Como são tratadas injeções de prompt, quais testes foram feitos contra dados e páginas não confiáveis, e quem responde se uma avaliação tocar um terceiro. O risco contratual precisa acompanhar o risco técnico. Para equipes de desenvolvimento, vale uma analogia com CI/CD.
Ninguém deveria permitir que um pipeline de integração contínua publique em produção sem segredo protegido, revisão e escopo. Agentes de inteligência artificial precisam de disciplina parecida. Eles são pipelines probabilísticos com linguagem natural na entrada. Podem ser úteis, mas não devem ter o caminho livre até internet, repositórios, mensagens e sistemas financeiros. Para usuários comuns, o recado é mais simples. Se você usa navegador com inteligência artificial, extensão agente ou assistente conectado às suas contas, reduza permissões. Não deixe sessões críticas abertas sem necessidade. Desconfie quando o assistente propõe ações fora do pedido original. Leia confirmações antes de clicar. E lembre, uma página, um e-mail ou uma postagem podem conter instruções feitas para o agente, não para você. A interface parece conversa, mas por baixo pode haver automação com acesso à sua vida digital. O que muda agora? Primeiro, avaliações de modelos precisam ser avaliadas também. Não basta testar se a inteligência artificial é capaz de invadir um laboratório. É preciso provar que o laboratório não vaza para fora. Segundo, incidentes de inteligência artificial devem entrar em processos normais de resposta, severidade, dono, tempo de contenção, notificação, lições aprendidas. Terceiro, padrões de compartilhamento de incidentes de inteligência artificial vão ganhar importância, porque cada empresa que relata um caso reduz a chance de outra repetir o mesmo erro. E o que ainda é incerto? No caso da Meta, não sabemos publicamente qual organização foi atingida, qual vulnerabilidade foi explorada se houve dado acessado, que mudanças foram feitas ou qual modelo exato estava envolvido. Não sabemos se haverá sanção, compensação ou mudança contratual. Essas lacunas importam. Por isso, qualquer conclusão sobre dano concreto deve esperar a retrospectiva prometida e confirmações independentes. A conclusão defensiva é esta: agentes de inteligência artificial não precisam de intenção maliciosa para causar incidente. Eles precisam apenas de capacidade, objetivo, ferramentas e limites fracos. O remédio também não é místico. É engenharia de segurança, sandbox real, egres controlado, credenciais mínimas, aprovação humana, logs completos. Cenário sem colisão com recursos reais e resposta transparente quando algo sai do previsto. Voltamos à pergunta inicial. Se o modelo acha que está em uma simulação, quem garante que ele não está mexendo em sistemas reais? A resposta não pode ser confiamos que ele entenda. A resposta precisa ser: a rede não deixa, as credenciais não permitem, as ferramentas bloqueiam, os humanos aprovam e os logs mostram. Esse é o novo padrão mínimo para colocar inteligência artificial agente em cibersegurança. Este foi o Cyber Report. Se este vídeo ajudou sua equipe a fazer uma pergunta melhor antes do próximo piloto de inteligência artificial, compartilhe com alguém de segurança, governança ou engenharia. A frase de hoje é curta: agente de inteligência artificial só é seguro quando o mundo real está fora do alcance por padrão.